Oi, gente! Oi, pessoal! Mais um episódio do Menstruar, Gozar e Parir, Mês das Mães. E hoje é uma convidada super especial. Eu adoro psicóloga, né? Eu sempre falo que você precisa ter um amigo psicólogo. Coitados, nossos amigos psicólogos Coitado deles. aguentam a gente, Mas né? a gente fica bem, amiga. A gente é analisada. Pra gente é ótimo. Então, a nossa convidada é super especial e psicóloga, que é a Thalita Moleschini. Eu falei errado! Moleschini é o nome do bar. Não corta, Gabi, deixa. É o nome. Tá, meu nome é Thalita Moschini. É italiano, não é só você que tem sobrenome chique, tá? Ai, vamos lá, gente. A Thalita é psicóloga perinatal, né? E obstétrica. E obstétrica. Então, ela atua muito nessa área ali da gestação, da preparação para engravidar, das tentantes, das pacientes que estão passando pela maternidade no momento, das que estão passando pelo pós-parto, que é uma fase tão difícil, né? Então, nada melhor do que trazê-la pra gente falar de um assunto que a gente fica muito frustrada também. Eu acho que tem que ser pra gente também. Não, esse eu falei pra Ale, quando a gente a gente resolveu falar sobre esse tema, eu falei, ai, vai ser uma terapia pra mim. Porque eu Sim. sofro bastante, assim. Aí eu converso com a Alessandra. Hoje a gente vai ter a ajuda da psicóloga pra curar os traumas. Ai, meu Deus. Que é responsabilidade. sobre a mudança da via de parto. Então, assim, a paciente, ela sonha, ela vive ali naquela gestação, sonhando com o momento do ápice, que é o momento do parto. Muitas sonham em ter parto normal, muitas sonham em ter cesariana também. Só que, às vezes, por algum motivo, essa via de parto, ela tem que ser trocada. Então, uma paciente que desejou muito ter parto normal não consegue, porque o batimento do bebê altera, porque o bebê não desce, não evolui, né? Aquele trabalho de parto e tem que ser cesariana por algum motivo. Ou, às vezes, até a paciente que quis muito uma cesariana, que chega nascendo e acaba tendo parto normal. Na maioria das vezes, elas ficam bem, elas agradecem. Mas, às vezes, toda essa mudança do sonho, né? Da tão sonhada ali, do tão sonhado ápice da maternidade acaba não sendo realizado como ela planejou. Então, ela vai falar um pouquinho como lidar com essa mudança de planos. Perfeito. Isso acontece muito, né? E realmente está totalmente ligado à frustração. E, na verdade, a base disso é a idealização, né? O que é construído até chegar ali. Então, as mulheres, eu acho que isso vem até desde antes de engravidar para muitas mulheres. Tem muitas mulheres que têm crenças, que têm sonhos, que têm desejos em relação à gestação, ao parto e tudo mais, com base nas histórias de vida, com base nas histórias das mulheres das famílias, das próprias famílias, com base nas histórias de amigas. E aí vai construindo todo né? Existe uma comparação, né? Existe uma comparação, muitas vezes, e infelizmente, existe até uma competição entre algumas pessoas, né? Que se colocam nesse papel de eu tenho que conquistar aquilo também, fica ligado a crenças de capacidade, de competência, do quão mulher eu sou, enfim. Tem inúmeras coisas. E aí eu acho que vai idealizando um parto sonhado, vai romantizando também. A gente vive muito na nossa área um processo de romantização de tudo isso. E aí a gente esquece só do detalhe, que não é nenhum detalhe, é que a gente não tem controle. E as coisas podem realmente sair do plano e a gente tem que recalcular a rota. E aí eu acho que essa quebra, essa desconstrução de toda essa idealização é o que gera frustração. E aí eu acho que a melhor forma de lidar com isso é, primeiro de tudo, informação. É se informar, é estudar, é entender. Porque a gente vê nitidamente a mulher que vai atrás de saber como é que é o processo, o que está ligado, o que faz acontecer, o que faz não acontecer, o que está ligado ao não dar certo, ela fica muito mais protegida e preparada, porque daí ela já sabe, e ela já sabe que o não dar certo não vai estar ligado a uma incapacidade dela, ela sabe que o não dar certo não vai estar ligado a uma coisa de, incompetente, eu não consegui, foi culpa minha, e aí eu acho que o primeiro passo é esse. E aí, se a mulher chega nesse processo né, nesse momento de, não deu certo, não consegui, e fica frustrada, é um olhar de vocês, né? Eu acho que é fundamental o olhar sensível de vocês, de enxergarem isso.
Se isso não for resolvido sozinho, tipo, eu entendi que não fui eu entendi que foi necessário, eu entendi que foi algo que precisava acontecer para minha saúde e para a saúde do meu bebê, aí tem que procurar a psicoterapia, porque daí eu acho que consegue trabalhar bem isso. A gente sempre trabalha com a ideia do parto possível, e eu acho que isso tem que ser um fato para todo mundo, assim, né? É um parto possível, e não o parto que eu sonho, não o parto que eu quero. É aquilo que é possível. Existem coisas que eu posso fazer para tentar chegar lá? Existem várias, né? Então aí a gente vai estudar para isso. Então eu vou entender o que eu preciso fazer para me preparar e tudo mais. Mas mesmo assim a gente não vai ter o controle. A gente tem o controle do que a gente pode fazer, mas o que vai além disso aí já não é com a gente, né? E nem com vocês, médicos. Então eu acho que é uma coisa que precisa estar bem internalizado, que é a ideia do parto possível. Eu, como obstetra, eu falo, às vezes, assim, preciso de fazer meu relato de parto, do pós-parto dos meus pacientes, porque cada parto a gente aprende alguma coisa. Aquele parto traz sentimentos pra gente. Eu sou muito ligada na percepção de sentimentos, assim. A Alessandra, que convive muito comigo, sabe? Eu sempre quero entender o que eu tô sentindo, entender aquilo ali. Mas tem algum especial, um parto, assim, eu fiquei... Nossa, a minha expectativa era realmente... Foram horas e horas de trabalho de parto, tipo assim, quase o dia inteiro que eu fiquei do lado da paciente e a gente precisou trocar a via de parto dela. E assim, pra mim, eu falei, cara, eu não tava preparada pra aquela mudança, né? Apesar de eu ter interrompido ali, né? A decisão foi sua, A né? decisão foi... Ela já queria, mas não Uhum. tinha mais como a gente esperar mesmo ali, né? Não tinha mais como seguir. Uhum. Tinha indicação. Então, a gente, realmente, é a expectativa, né? Eu também criei uma expectativa. E pra ela foi muito mais fácil. Tá Tipo bem? assim, pra ela, não, tudo bem, vamos, não. E pra mim, não. Pra mim, como foi? A Alessandra viu que eu falei assim, putz, nossa, queria tanto, né? E mesmo assim, a expectativa... A gente é ser humano, né? Eu tento fazer uma... Eu vejo, assim, que a medicina hoje se aproxima muito da humanidade quando você se envolve. Não tem como você não se envolver com aquilo ali, né? Claro. Então, pra gente também é importante entender que é uma expectativa, que a gente vai fazer de tudo, que a gente pode fazer, mas que a gente também não tem esse controle, né? Não. A obstetrícia causa isso, né? A gente não tem esse controle, né? E vocês tocaram nesse ponto importante, que é a frustração de vocês. E muitas vezes isso aparece na mulher. Quando ela vem com essa coisa, poxa, não deu certo. E às vezes a preocupação é com a frustração que ela gerou na equipe. Porque normalmente, falando parto normal, né? A mulher que se prepara para o parto normal, ela tem uma equipe ao redor disso, né? E aí ela fica preocupada com poxa, elas esperavam tanto, fizeram tanto por mim, a gente trabalhou tanto juntas, então é uma coisa que tem que ser trabalhada a frustração de todo mundo, na verdade, né? Sim, e às vezes a gente até passa isso pra paciente, Com né? E certeza. pode ser complicado. Eu lembro uma vez uma paciente que falou assim pra mim, terminou o parto. Enfim, era uma paciente que tinha sofrido um abuso e aquele trabalho de parto ali refletiu uma memória ruim pra ela, que ela achou que fosse boa, mas que no final não estava sendo bom. E aí a gente decidiu juntas, falou, não tá sendo bom pra você, vamos pra uma cesárea. E ela chorou, me abraçou e me pediu desculpa. É isso. Sabe? Tipo, desculpa, doutora, eu não consegui. Eu falei, imagina, como não conseguiu? Aí foi só choro, né? Tá Todo mundo vendo? chorou. Já começou os E aí- Aí, viu? E aí, falou assim, não, eu acho que o parto é isso, assim. E a gente, querendo ou não, a gente se envolve muito com as pacientes. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ser técnico, Claro. né? Então, a gente fica brigando muito com esse limite de envolvimento. Porque, assim, eu sempre falo para as pacientes, uma diferença de você ganhar, às vezes, com o médico do plantão, que é um médico que não te conhece, que não te acompanhou, Não é tem justamente vínculo. essa, É. né? Porque aquele médico não viveu aquele sonho com você. Porque É vira nosso sonho também. Vira, É vocês diferente, compram também, é né? diferente de uma paciente que você acompanhou 9, 10 meses ali e com a família e vivendo aqueles sonhos Conheceu a juntos, história. conheceu a história, você sabe tudo Uhum. da vida dela. Então, assim, meio que você vira, né, amiga da Sim. paciente. Se envolve. Então, se envolve. Então, a gente tem um limite muito difícil na nossa profissão como obstetra. Eu acho que por isso também muitos médicos não gostam de fazer parto normal, Sim. né? Porque a gente não tem controle do que vai acontecer. A gente não tem controle, diferente de uma cirurgia que você tem etapas, né? Que são um pouco mais programadas. Sim. A gente tem
uma maior segurança ali de que a gente está tomando conta da situação, né? No eu parto acho que normal, a gente não. tem eu acho que pode usar até a palavra, um pseudo-controle, né? Sim. Porque tem etapas. É cirúrgico mesmo, a gente aprende. Abre a pele, abre aquilo, abre o outro. Parto normal a gente também aprende, mas é muito mais fisiológico, E é muito né? mais amplo. Mais amplo, muito mais demorado. A gente não tem controle mesmo, né? Isso. A gente pode ficar 1 hora, pode ficar 20 e poucas horas. É aberto. Eu costumo dizer que o parto é imprevisível, né? É inevitável, é imprevisível. Tem que acontecer, mas é imprevisível. Então, você vai lá sem saber. Vocês saem da casa de vocês para atender uma paciente, para assistir uma paciente de trabalho de parto, sem saber o que espera. Assim como a paciente. Então, é natural que em torno disso tenham possibilidades aí de dar ou não dar, de chegar ou não chegar. E nunca chega no parto totalmente sonhado aqui, exatamente o que eu imaginei. Ainda que chega no ponto, né, lá onde o que eu esperava, o que eu queria, consegui o parto. Mas muitas vezes é diferente, Às né? vezes a dor não era do jeito Não que ela era do esperou. jeito. Ela não queria analgesia, mas ela acabou pedindo. Exatamente. Algumas se frustram por causa disso. Exatamente. Né? O que eu acho uma besteira, eu acho que a dor é de cada um. Cada um só vai saber também na hora que sentir. É isso. Né? Ficar se programando muito. Ai, eu não vou querer isso, não vou pedir analgesia, eu não vou. Calma, né? Passa pelo processo primeiro. Vivencia, né? E elas sempre se surpreendem, porque o jeito que fica, eu sempre escuto, nossa, eu nunca imaginei que eu ia me comportar daquele jeito. E hoje, no trabalho que a gente faz anterior, que é no pré-natal psicológico, a gente conversa sobre isso, sobre as inúmeras possibilidades do que você vai viver lá, que, né, você não sabe como você vai se comportar, você não sabe se vai ficar lá fechado em si mesma, você não sabe se você vai virar, né, vai ficar mais botando pra fora, você não sabe. O fato é que a gente tem que deixar a coisa rolar, fazer o que é a nossa parte e estar pronta para o que é possível para diminuir, minimizar essa frustração. Então, o exemplo que você deu, a mulher não imaginava o que iria ativar ali durante o trabalho, né? E por isso que hoje a gente tem uma atuação nova, relativamente nova da nossa área, que é assistência psicológica no parto, justamente para situações como essa. Alguns gatilhos que surgem durante um trabalho de parto, algumas questões que ficam que emergem ali naquele momento e que a gente consegue regular, que a gente consegue intervir para conseguir fazer com que a mulher se sinta mais acolhida, mais consciente, né, emocionalmente, até em relação ao próprio corpo, né? Às vezes até a relação dela com a mãe, né? É engraçado como esses gatilhos, eles surgem no momento do parto, porque ela naquele momento tá deixando de ser filha para se tornar mãe. Sim. Então, tá nascendo uma mãe, tá né? nascendo uma mãe. Então, às vezes, muitas coisas precisam ser trabalhadas, né? Fala um pouquinho desse trabalho do pré-natal psicológico, da psicóloga no momento do parto, que eu acho sensacional. O pré-natal psicológico a gente faz, né, com essa gestante que vem procurar esse preparo. Então, é para promoção mesmo da saúde emocional da mulher e para prevenção de adoecimentos psíquicos. Então, a gente aborda o que for importante para a mulher neste contexto todo. Então, tem que olhar a mulher como um todo e individualizar. Não dá para ser uma coisa padronizada, né? Tem que ser trabalhado XYZ. A gente vai ouvir a mulher e saber o que ela está trazendo. Porque a mulher vem com uma bagagem gigante, né? É um repertório ali. A gente usa uma figura do iceberg, que o que a gente vê ali é uma gestante que chega no seu consultório para fazer um pré-natal, só que aquilo é só a pontinha. Quando a gente vai olhar mais embaixo, tem um monte de coisa. Tem crenças, tem cultura, tem uma família, tem um relacionamento um pouco, né, que pode ser complicado, pode não ser. Tem a história da gestação, tem as tentativas por trás daquilo. Então, às vezes, a gente vê isoladamente uma coisa e não tem noção do que está por trás daquilo. Então, o nosso trabalho envolve todo esse preparo, todo esse trabalho com o que surge, com o que vem nesse processo da gestação da mulher, para prepará-la mesmo e cuidar dela para prevenir adoecimentos psíquicos, né? Como a depressão pós-parto, por exemplo, que pode surgir. E existe muito mais comum do que a gente pensa, casos de depressão ainda na gestação, que são subdiagnosticados porque as pessoas não têm informação. Então, o nosso trabalho envolve tudo isso até pós-parto. Então, normalmente, a gente procura manter pelo menos até 3 meses pós-parto. Mas, várias vezes, a maioria das minhas pacientes continuam, porque o puerpério dura o tempo suficiente para a mulher se reorganizar emocionalmente. Não tem
regra, né? Então, pode durar meses, como pode durar anos. Existem casos de mulheres que ficam 1, 2 anos e a gente considera ainda no puerpério. Então, o nosso trabalho envolve isso nesse momento. Que é fantástico o trabalho. Eu já tive a oportunidade de ter algumas pacientes que fazem o pré-natal psicológico e como muda, como essa adaptação da maternidade muda. Mas você falou uma coisa sobre subdiagnosticado e é uma realidade. E é uma realidade pela sociedade que a gente vive, né? Porque a mulher é louca durante a menstruação, ela tem variações hormonais, é culpa do hormônio. E quando ela pare, que é o momento que ela tem... que às vezes ela tá descobrindo a maternidade, ali tá nascendo uma mãe, ou ela tá agora no seu segundo ou terceiro filho, que não é a mesma coisa de ter um. Então as pessoas acham, ela já é mãe, Já sabe. Aí ela também tá assim. Então, assim, a gente sempre arranja desculpas pra colocar a mulher num papel como louca, Pra ou é culpa rotular do negativamente. hormônio, ou é aquilo, fazer um rótulo mesmo. Então, essa informação de que aquilo não é normal, que se ela tá muito triste, ela precisa de ajuda, ela precisa conversar, a gente precisa diagnosticar Sim. isso. E muitas vezes, a psicóloga vai ter esse papel de fazer com que esse puerpério seja muito mais tranquilo. Às vezes a gente vê mulheres que têm histórias, assim, de puerpério horrível, né? Muito. E ela não acha que tava... Ela conta, mas ela não vê que aquilo causou um sofrimento pra ela. Né? Sim, não E familiares identifica. também, às vezes, não vê. Não, então Por é que... essa cultura, justamente, de colocar a mulher nesse papel. Né? Isso, e no nosso trabalho, nesse preparo do pré-natal psicológico, a gente inclui também parceiros, avós, pessoas que vão fazer parte da rede de apoio dessa mulher, porque não adianta só ela estar informada, não adianta só ela estar preparada, né? Quem está ao entorno também tem que estar, porque até para identificar possíveis adoecimentos, até para entender todo o processo, até para entender o quão vulnerável ela está, porque as pessoas não sabem, mas é a fase, né, gestação e puerpério, a gente chama de janela de vulnerabilidade psíquica da mulher, é a fase da mulher que tem mais vulnerabilidade, a mulher está mais vulnerável emocionalmente. Isso. E as pessoas não têm noção disso. E assim, ontem conversei com uma paciente que ela estava se preparando para o segundo filho. Né? Ela teve o primeiro e aí ela foi no meu consultório e ela, ai, Matheus, como é difícil tomar essa decisão, né, de ter o segundo filho. E ela é uma paciente que na primeira gravidez ela fez pré-natal psicológico. E aí a gente conversando sobre isso, então a mulher atual, ela briga muito, né, com a questão da maternidade no sentido, eu quero ter maternar, mas também quero continuar trabalhando, quero continuar minha vida acadêmica, eu quero continuar meus planos. Então, tem muito isso. E elas sofrem nesse momento, né? Sofrem. Então, abrir mão disso. E eu vejo que, às vezes, eu acho que eu vou ser uma paciente do pré-natal psicológico. Pra mim vai ser bem complicado, tipo assim, eu engravidar. E tudo que eu sei até hoje é a Matheusa que conquista, que vai atrás, que trabalha, que tem um monte de sonho que não é o sonho de ser mãe. Entende? Não que eu me veja, não que eu não me veja sendo mãe. Mas se eu pudesse adiar para uns 40 e poucos anos, com certeza essa seria a minha jogaria escolha. pra lá, né? Mas vou engravidar no final do Isso. ano, vou tentar. Eu falei que o Matheus ia fazer terapia hoje aqui. Isso é muito atrelado também à questão sociocultural, né, em relação à mulher, as cobranças. Então, as nossas próprias cobranças, as autocobranças, vêm muito do externo, do que a sociedade cobra, né, do que a sociedade estabelece como o esperado, o normal. Então, desde a gestação até o pós-parto. Então, mãe, não pode tal coisa, agora que você tá grávida, você não pode tal coisa, você tem que parar de trabalhar, você tem que se cuidar, você não pode usar salto, você não pode isso, não pode aquilo, não pode viajar. E aí, uma mãe que se depara com esse dilema é por conta disso. São os milhões de problemas que a gente tem aí ao redor em relação a cobranças, que a gente tem, mas vem muito de fora. Então, é um buraco lá embaixo, né? É algo bem estrutural que precisa ser trabalhado e melhorado mesmo, para que a gente consiga se sentir mais leve mesmo, se cobrar menos, né? Porque é cobrança atrás de cobrança. A tal culpa materna não deveria ser algo comum, algo normal. E a gente tem como comum, né? E as pessoas... Sim, e é algo comum. E eu acho que
parece que a rede social, eu acho que aumenta essa culpa. Porque ali você tá, faça isso, faça aquilo, compre isso, compre aquilo. Eu tenho uma conduta de não dar lista de enxoval, assim, eu acho. Não, Ótimo. eu não dou lista de enxoval. Cada um tem um perfil, cada um tem um jeito. Aí, assim, um bebezinho do século XXI precisa de mais coisas do que uma pessoa adulta, entendeu? Dê Quando a- ele precisava de um paninho, uma fraldinha e o colo da E mãe. o colinho da mãe. Dê a sugestão, ao invés do enxoval emocional. Olha, vai Sim, cuidar do enxoval emocional que você ganha mais. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que o filho tem 6 anos e agora ela tá gestante de novo. E ela falou, não fiz nada, cheguei totalmente despreparada, não sabia nem que existia a possibilidade de me preparar. E aí ela até falou, eu fiquei no baby blues, eu tive um baby blues que durou uns 6 meses. E não, baby blues não dura 6 meses. Ela já entrou num quadro depressivo. Os 15 primeiros dias a gente considera baby blues. Depois já, né, a gente considera depressão. E ela não sabia. E agora, a gestante do segundo, ela falou, não vou me preocupar com isso, eu já sei com que eu devo me preocupar. Tanto é que já foi pra terapia agora com 12 semanas de gestação. Legal. Então, é algo que tem que ser mudado, né? A gente tá caminhando pra isso, né? Sim, e é engraçado que as pessoas têm muita imagem da depressão pós-parto, daquela mulher que não quer chegar perto da criança, ou que renega a Sim. criança. E não, esses são os Não. casos mais Gravíssimos. graves de psicose puerperal, que é diferente. Né? Então, a depressão, ela tá ali naqueles sintomas de tristeza, que é irritabilidade, dela não conseguir querer fazer mais nada, né? Uhum. Dela se sentir frágil, se sentir sozinha. Então, Sem aqueles pensamentos de que eu fui arrumada pra minha Sim. vida. Sentimento, é uma ideia de capacidade, eu não tô dando conta, eu não vou dar conta. É um aumento da ansiedade, não é só a tristeza sim. e nem a vontade de jogar o filho pela janela, Uhum. né? Tem mais coisa além disso. E por isso que a informação é importantíssima, inclusive pra quem tá ao redor, né? Sim, e aí vai o olhar sensível dos acompanhantes, né? Porque senão não identifica. E lembrar que não é só a paciente que não desejava gravidez que pode desenvolver. Às vezes, gravidez que a paciente desejou, planejou, e ela se vê nesse momento que ela precisa de ajuda. E isso até piora o quadro, às vezes, porque a mulher se desconhece totalmente. Porque se é uma paciente, porque a gente tem os fatores de risco, né, para depressão. E dentre eles é seu histórico, né, anterior, um histórico de depressão ou na família ou dela própria, um relacionamento conjugal desajustado, várias outras coisas. Mas essa mulher que, né, teoricamente está com tudo redondinho e se vê num processo depressivo, é bem difícil de lidar, é bem difícil dela lidar, porque ela fala, quem que é essa, né? Ela se desconhece totalmente, ela se acha completamente louca mesmo, né? Sim. Parece que eu tô ficando doida, eu nunca me vi assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu não devia ter sido mãe, eu não vou ser uma boa mãe. Então, é um processo que às vezes é até mais difícil de lidar, dessa mulher lidar. E eu acho que aproveitando ainda a Thalita aqui, além da frustração, como a gente começou a falar desse assunto da via de parto, do parto em si, eu acho que é também muito importante a gente falar sobre a frustração da amamentação. Uhum. Que muitas não conseguem amamentar como gostariam, ou precisam complementar, ou não conseguem amamentar nada mesmo, e aí se vem menos mãe, Sim. né? Se culpam muito. Sim. E aí acho que vem de novo a questão da expectativa, né? Exatamente. Vem de novo a questão da expectativa e das cobranças, né, Ale? Porque, assim, tem muita cobrança em torno disso. Tem muita cobrança em relação a o quão mãezona você é se você amamenta. Da mesma forma do parto. A que pariu lá normal é super mãe. A que amamenta é super mãe. A que não amamenta não é. E aí todas as recomendações, né? Amamentar exclusivo 6 meses, depois até 2 anos. Então, tudo isso contribui para a cobrança. Mas é a mesma questão a desinformação também pega muito nisso. Porque muitas mulheres têm a ideia de que é colocar no peito. E pronto, acabou, que é instintivo. E não é, né? A gente sabe que não é. Eu falo que pra mim foi muito mais difícil amamentar do que parir. Eu pariria mais várias vezes e amamentar, no fim das contas eu gostei, mas o início foi muito complicado. Então, as mulheres não têm essa noção. E quando elas se deparam com as dificuldades, vem toda essa quebra também de expectativa de novo. Poxa, eu não sabia que era assim. Junta com privação de sono, junta com oscilação de hormônio, junta com oscilação de humor, junta com falta de rede de apoio, inúmeras coisas. E aí, a mulher se depara com
dificuldade gigantesca que não estava prevista. Então, também é importante, aí de novo, a gente faz esse trabalho de preparo em relação a isso, para alinhar expectativas, para trabalhar com todas as questões que a gente pode trazer como proteção mesmo, fatores de proteção em relação a isso, para onde eu posso correr, o que eu tenho que saber de tudo isso e o que eu quero, porque a gente está falando da que não consegue por inúmeros motivos, mas tem também as que não querem, né? Sim. E aí, essas também, às vezes, não admitem, não assumem, têm dificuldade de falar assim, ó, não é pra mim, eu não tô vendo sentido por conta de toda a cobrança. Então, eu sempre levo comigo uma frase que eu escutei da pediatra dos meus filhos, que é a Paula, que a amamentação tem que ser mantida enquanto ambos estão felizes, né? Mãe e bebê. Então, quando a gente tá vendo que tem algo ali acontecendo que não tá fazendo essa mulher ficar bem emocionalmente, ficar feliz, a gente tem que investigar e ver o que dá para ser feito em relação à amamentação. Então, é uma coisa importante porque muitos casos, eu posso dizer hoje, assim, que as puérperas que eu atendo hoje, a maioria delas tem questões bem importantes em relação à amamentação. São dificuldades bem grandes. E isso pode, né, desembocar lá na frente também na depressão. Então, a gente tem que cuidar e proteger essas mulheres em relação a tudo isso. Por isso que eu acho que terapia, pra você se ouvir, é muito importante. Você se ouvir é uma arte, né? Você saber o que você quer e isso ser muito bem claro pra você. Que a partir do momento que é claro o que você é, o que você pensa, o que você gostaria de passar ou ter, as opiniões ficam menores, né? Não que aquilo não chegue até você, mas você tem um filtro muito mais estreito aí pra que isso te atinja de um jeito ruim, né? Elas pesam menos, Elas né? pesam menos, mas eu acho que a questão de escolhas de parto, a questão da amamentação é muito porque a gente vive sobre holofotes hoje, pequenos holofotes no seu próprio mundo, no seu próprio nicho, mas a gente vive mais sobre holofotes hoje e a gente também vive pela expectativa de outras pessoas, né? Sim. Pessoas colocam expectativas sobre você e você se sente na obrigação de atender aquelas expectativas. De atingir, né? Isso, então por isso que é importante esse amadurecimento emocional que a gente vai criando ao longo do tempo pra você entender o que você quer, né? Sim. O que você quer, o que te faz feliz. Às vezes não é a mesma coisa da outra pessoa. E, gente, uma mãe emocionalmente estável muda a vida do filho. Não é o que você vai dar, a escola que ele vai estudar, mas assim, uma mãe emocionalmente estável, madura emocionalmente, vai trazer tanta racionalidade e ao mesmo tempo uma emoção nessa criação dessa criança muito saudável, né? Então, Com assim, certeza. não adianta você ter uma mãe cheia de questões, frustrações e expor aquilo pro filho. Fugindo dessa parte perinatal, eu atendi uma vez uma paciente que ela tava com um filho talvez de 8, 6 anos e às vezes de 10, assim, chamam crianças maiores, né? E aí ela tava com uma questão de ir pra faculdade, que ela tinha passado em medicina, o marido apoiava ela, paizão, cuidava, apoio, assim, os dois tinham, não ajudava, cuidava, ele né? fazia parte dele, Isso, né? E aí o marido super incentivando que ela fosse, mas era numa cidade que não era a cidade que ela morava. E ela com aquilo, eu falei assim, eu acho que seus filhos vão ficar muito orgulhosos da mãe, porque vai passar daqui 10 anos, você vai ficar muito triste que você não realizou seu sonho. É importante o filho ver também que a mãe é realizada. Claro, é necessário. É necessário uma mãe feliz, gente, e o tempo vai ser melhor ali, tudo. Então, acho que essa saúde emocional tem que ser desde ali, né? Desde o nascimento até o final. Tem que ser desde a gestação, né? Isso. Tem que ser desde antes de engravidar. Desde antes, né? tem que Faça já terapia entrar. antes de engravidar. Tem que entrar na estrada já saudável emocionalmente, com certeza. Isso faz toda a diferença, porque a vida intrauterina já tá ali, né? Já tem impactos negativos e positivos do que a mãe vive, né? Sim, Então, é com importante certeza. esse preparo, com certeza. Mães emocionalmente estáveis criam filhos emocionalmente estáveis também. Mães felizes criam filhos felizes, né? É isso, por isso que a gente trabalha tanto pela saúde mental das mães, né? Isso. E a gente tá numa geração que cuida da saúde mental, né? Tá, isso está aumentando muito, graças a Deus. No mês das mães, né? Toda Cuide da sua mamãe saúde cuide mental, da sua mamãe. saúde mental. Isso, é o melhor presente acho- que você pode se dar, Com né? certeza. Eu acho que a dica do nosso podcast de hoje é essa, né? Sim. Busque conhecimento, busque informações para que você não se frustre, né?
e que você saiba desde o começo que nada é tão planejado na nossa vida, que a gente pode até pensar que a gente tá andando em linha reta, mas ela vai ter várias curvas aí no meio do caminho. E que no final tudo dá certo. Sim, e é importante que tenham curvas, né, gente? Muito sem graça super uma sem linha graça, retona, né? dá até sono, né? Aham. Tem que ter curva. Amor, muito obrigada. A gente Obrigada tá a muito vocês. feliz. Faz tempo que a gente queria te trazer aqui no nosso podcast. Ai, que Ela bom. super gosta, né? Super curte nosso podcast. Adoro, Que eu sei. adoro. Tenho camisetinha e tudo. Tem camisetinha. E- Thalita, fala seu @, como que as pessoas encontram você? Instagram, só tem Instagram, gente. @psi.thalitamoschini. Moschini com CH. Ou Moleskine, tô brincando. Não. Obrigada, Então é isso, meninas. Muito obrigada. E a Amei. gente quer você em mais episódios. Virei, podem me chamar. Vamos fazer você virar podcast. Ai, adorei. Tem que fazer dancinha no TikTok. meu Deus. Não, mentira. Gente, Beijo, a Alessandra gente. tá adolescente desde que Não. furou o piercing. Agora ela Ai, faz. Tá bom. Agora ela faz dancinha no TikTok. Vai ter uma só dela depois desse episódio. Beijo, gente. Até o Beijo. próximo. Tchau.